Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Ricardo Chuva alega motivos pessoais e pede demissão do cargo de treinador da URT. Com limitação no estoque de BCG, a aplicação da vacina em Patos de Minas será por escala. Piloto morre em queda de avião pulverizador em Brasilândia de Minas. Moradores cobram providências para lotes sujos que servem de abrigo perfeito para a proliferação da dengue em Patos de Minas. Mesmo com promessa para consertar ponte sobre o córrego raso, zona rural de Patos de Minas, ordem de serviço não saiu do papel. Minas Gerais lidera ranking de acidentes e mortes em rodovias federais. Oscilações nas condições climáticas aumentam perdas no campo. Veja mais. Internado há mais de uma semana na UPA piora quadro de saúde de rapaz que aguarda tratamento em hospital especializado. Receptadores piratas de TV apreendidos são transformados em microcomputadores e doados a escolas de Patos de Minas. Tem também a análise da notícia e muito mais agora no NTV News. Um piloto de 32 anos morreu nesta terça-feira em Brasilândia de Minas. O avião pulverizador que ele pilotava caiu minutos depois da decolagem. Testemunhas disseram que uma das asas da aeronave caiu no momento em que o avião perdeu altitude e chocou-se em área de preservação ambiental de difícil acesso. Militares de Paracatu utilizaram drones para localizar o avião e bombeiros de João Pinheiro realizaram as buscas por terra e encontraram o piloto preso às ferragens da fuselagem. Uma mulher de 47 anos morreu depois de um acidente envolvendo dois veículos na BR-352, próxima a Carmo do Paranaíba, nesta segunda-feira. Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, se deparou com a condutora do Corolla, uma mulher de 49 anos se queixando de dor no braço direito. Ela disse que seguia de Rio Paranaíba para Carmo do Paranaíba e que não se lembrava do que teria provocado o acidente. Ela foi socorrida e encaminhada ao atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Carmo do Paranaíba. Os ocupantes do Chevrolet Classic ainda estavam no interior do veículo quando os militares chegaram ao local. A motorista de 25 anos reclamava de dores no punho esquerdo e no joelho direito. Ela contou que transitava sentido Carmo do Paranaíba para Arapuá, quando o veículo transitando em sentido contrário teria iniciado uma manobra de ultrapassagem e invadiu a contramão de direção, não sendo possível evitar a batida frontal. Uma das passageiras, de 47 anos, não resistiu e faleceu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate do corpo, que ficou preso às ferragens. Uma ambulância do município de Carmo do Paranaíba prestou socorro às vítimas. Minas Gerais lidera o ranking de acidentes mortos e feridos nas rodovias federais, Os dados fazem parte do anuário da Polícia Rodoviária Federal. Minas Gerais registrou em 2021 8.308 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. 9.962 pessoas ficaram feridas e 692 morreram. Liderou o ranking entre os estados brasileiros. Entre as 10 rodovias com as maiores frequências de acidentes atendidos e feridos, 2 estão em Minas, as BRs 381 e 040. Entre as 10 rodovias brasileiras com mais mortes, 3 estão em território mineiro, as BRs 381, 040 e 116. Uma discussão terminou com um homem ferido nesta segunda-feira no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Ele levou uma facada na perna. O suspeito do crime foi detido. Militares realizavam patrulhamento pela rua Fausto Fernandes Mundim, onde se depararam com um homem de 58 anos que estava ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e contou que durante discussão com um homem de 25 anos foi atingido com uma facada na perna, mas não disse qual teria sido o motivo. Durante os rastreamentos, os policiais conseguiram localizar o suspeito e a arma utilizada na agressão. Ainda conforme as apurações, os dois envolvidos já se conheciam, não esclarecendo, no entanto, quais foram as causas que levaram ao ataque. A seguir aqui no News, entidades assistenciais de Patos de Minas recebem 1.200 kits de higiene e receptadores piratas de TV apreendidos são transformados em mini-computadores e doados a escolas de Patos de Minas. A
Oral Unique é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos já de atuação, já transformou milhares de vidas, né? Nunca é tarde para sonhar com a Oral Unique. Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Então agende a sua avaliação gratuita, ligue para 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. 110 mini computadores foram doados para serem utilizados em escolas de Patos de Minas. O material faz parte de receptadores de TV pirata apreendidos pela Receita Federal e foram modificados por instituições federais de ensino. As prefeituras de Frutal, Uberaba e Rio Paranaíba também foram beneficiadas. O pequeno aparelho que foi apresentado pela Receita Federal e Universidade Federal de Uberlândia vai funcionar como um mini computador. Os aparelhos fazem parte de grandes apreensões feitas pela Receita em operações contra o contrabando. Após apreendidos, ao invés de serem destruídos, eles foram encaminhados através de doação direto para a UFO de Uberlândia. Lá, eles passaram por uma adaptação e foram descaracterizados pela Faculdade de Engenharia Elétrica. É alterado alguns dispositivos eletrônicos que abriam o sinal, então eles não mais conseguem abrir sinal de TV a cabo, e os equipamentos e as peças daqueles materiais dentro do próprio equipamento é transformado em pequenos sistemas que são utilizados como software. Ele funciona exatamente igual a um computador. É claro que ele tem um hardware mais simples, então eu não posso exigir muito dele, mas toda função que você consegue fazer no seu computador, um editor de texto, acessar a internet, passar vídeo, editar planilha, fazer programas para computadores, jogos infantis, todas essas funcionalidades ele tem a capacidade de executar. Em todo o Brasil, serão entregues 3.406 minicomputadores. Em Minas Gerais, foram entregues 400 minicomputadores para as prefeituras de Frutal, Patos de Minas, Rio Paranaíba e Uberaba utilizarem nas atividades de educação. Em Patos de Minas, foram 110 unidades que agora serão entregues às escolas do município e serão usadas dentro de sala de aula. Nós estamos pensando com um foco maior dentro do professor, porque o professor ele vai ter mobilidade de sair de uma sala de aula e ir para outra com esse mini computador, vamos dizer assim, porque a sala de aula já tem retroprojetor, tem televisão, né, já tudo para equipar a escola, para favorecer esse trabalho. Então, a gente pensando em mobilidade do professor, esse aparelho veio assim, eu falo como um presente para o professor, porque ele vai poder mobilizar em todas as salas para trabalhar com ele. A Receita Federal apreende anualmente milhares de receptores de TV Box. Para se ter uma ideia, em 2021, a alfândega da Receita Federal, em Santos, apreendeu 204.570 unidades desses equipamentos. São vários locais onde a Receita e os parceiros, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar também, acontece de prender, que consegue não só esses materiais de TV Box, mas também todo o contrabando que entra no Brasil. De acordo com a Universidade Federal de Uberlândia, esse não é o único projeto que visa buscar produtos contrabandeados para transformá-los em ações que podem ajudar a sociedade. A parceria com a Receita Federal ajuda também a apreender outros materiais que são transformados em ações mais rentáveis. O fumo apreendido em cigarros contrabandeados, que seria destruído pela Receita Federal, ele agora, através de uma ação junto com a universidade, é transformado em adubo e utilizado em diversas propriedades rurais. Um outro exemplo, nós tivemos aí um carregamento importante de roupas contrabandeadas, de etiquetas famosas, e a Receita Federal apreendeu. Normalmente isso seria destruído também, e através dessa parceria com a universidade nós descaracterizamos essas roupas e elas foram utilizadas em diversos projetos sociais através da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 11 entidades assistenciais de Patos de Minas receberam mais de 1.200 kits de higiene. O material foi entregue nesta terça-feira. Dentro da necessaire tem escova de dente, creme dental, bucha para banho, sabonete líquido e álcool em gel 70%. Ao todo são
1.243 kits como esse que foram distribuídos para entidades assistenciais do município. A doação para entidades filantrópicas promovidas pela Câmara de Dirigentes e Lojistas de Patos de Minas já acontece há 15 anos. São 15 anos já que a gente tem esse projeto. A gente ficaram 13 anos com o projeto de kit escolar. A gente fornecia o kit escolar para as escolas, tá, do município. O ano passado a gente fez uma mudança devido à pandemia, a gente fez cesta básica. E esse ano que a gente viu com relação à enchente e o pessoal não estava tendo necessidade de kit escolar, a gente fez esse ano o kit higiene, que a gente sentiu que é uma necessidade que essas entidades estavam precisando. As entidades que receberam os kits foram Casa das Meninas, Casa da Acolhida, Comunidade Terapêutica Nosso Lar, Residência Terapêutica Chico Xavier, Casa Chico Xavier, Posto de Assistência Chico Xavier, Amparo Maternal, Esperança Azul, Obras Sociais Eurípides Barçanufo, Lar de Paulo e Casa da Sopa. A doação da CDL vai complementar, né, o que a gente já tem feito, principalmente no questão do kit que é doado de cestas básicas. O kit de higiene vai ser fundamental nesse momento. O estatuto da casa é crianças de 0 a 12 anos, né? E eles chegam lá com as roupinhas do corpo só, às vezes descalços. Então a gente precisa de ter um depósito com roupas, sapatos, material escolar, tudo a gente fornece, tudo mesmo, né? De acordo com a CDL de Patos de Minas, esse é apenas um dos vários projetos criados aqui na cidade para ajudar toda a população. Hoje, por exemplo, as associações assistenciais do município. Mas existem outros projetos, como por exemplo o de emprego, que garante renda para as famílias que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente, o ano inteiro, a gente tem projetos. Igual a gente tem um CDL Talentos aí, que a gente está recebendo currículos do pessoal da cidade todinha, que está precisando de emprego a custo zero. Isso aí a gente está sempre fazendo esses plantões aí para vir fazer o seu registro aqui na CDL, para a gente estar direcionando o pessoal. O comércio está precisando de funcionário, então vamos abrir essa brecha aí para quem está precisando de emprego. Projetos como esse, segundo o presidente da CDL, buscam desmistificar uma visão errada sobre a entidade, que também oferece suporte para Patos de Minas no âmbito social. Muita gente vê a CDL como se fosse uma entidade ali do SPC, só que não é. Então a CDL ela é uma casa do comerciante, então nós estamos aqui de porta aberta, quem for do comércio pode vir aqui, nós temos vários serviços aqui dentro. E a gente procura fazer esses projetos sociais aí para estar ajudando não só o comércio, está ajudando as próprias entidades, que a gente vê que as entidades têm necessidade em Patos. Então qualquer ajuda para eles é uma ajuda bem-vinda. Daqui a pouco o Encontro das Artes reúne obras de artistas plásticos de Patos de Minas. Temperaturas em queda na região e oscilações das condições climáticas aumentam perdas no campo. Artistas plásticos de Patos de Minas expõem obras em Encontro das Artes no Teatro Leão de Formosa. A exposição pode ser vista até o dia 30 de maio. A exposição Encontro das Artes conta com trabalhos de 23 artistas plásticos veteranos de Patos de Minas. O evento comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em fevereiro de 1922 em São Paulo, marcando o início do modernismo brasileiro. Quem realizou a curadoria foi a artista Marli Machado, que prestou diversas homenagens durante a abertura. Tivemos nessa exposição a homenagem à Dona Lúcia Martins, que é esposa do Dr. Carlos Martins, foi uma grande artista que deixou um legado muito grande nas artes plásticas da nossa cidade. Ela também entalhava, fazia trabalhos maravilhosos na madeira. E dela tem a filha Carlélia e tem a neta Ana, que herdaram tudo isso da Dona Lúcia. Outra artista celebrada foi a escritora, pintora e ex-professora de artes Arminda Carvalho. Eu estou sentindo assim muito feliz, porque eu moro agora em Belo Horizonte e participação aqui, acho que quase que pelo menos 70% é participação minha antes de mudar para lá, né? Temos
a incomparável, inesquecível, a adorável. Não tem palavras para qualificar Arminda Carvalho dentro das artes, dentro da cultura de Patos de Minas. É uma pessoa assim que a cultura de Patos deve muito e nós temos que reconhecer o grande trabalho dessa mulher. A abertura do evento contou com a apresentação do coral do Unipan Sênior, regido pelo professor Rodrigo Borges e acompanhado pelo tecladista Paulo Henrique Fernandes da Silva. Arthur Augusto tem 15 anos e desenha cartoon e toca bateria. Ele aproveitou para visitar a exposição e conhecer o trabalho de artistas patenses. Eu estou achando a experiência muito massa porque eu achei muito legal a ideia de trazer esses artistas mais velhos de Patos, a vivência de novo, mostrar suas artes, o princípio em si, a técnica que eles usam, eu acho muito legal isso. Um dos expositores do evento é o premiado artista plástico patense José Vilmar da Silva, cuja obra exposta tece uma crítica à sociedade que ignora a pandemia e também ao vício em smartphones. A gente ficou muito parado um tempo, fazendo alguns trabalhos virtual, mas agora retornando a Patos, mostrando um trabalho novo, né? Que é um trabalho que eu questiono, é verdade, a pandemia, que eu questiono sobre essas fake, que eu questiono sobre alguns contextos da Bíblia que traz no termo social da sociedade, né? Emocionada com a repercussão do evento e com a galeria cheia, Marli Machado afirma que haverá próximas exposições. Eu quero agradecer muito a todos os presentes e a todos aqueles que colaboraram e que me ajudaram, né, de uma maneira ou de outra, como curadora de artes, a realizar esse sonho das artes dos artistas veteranos de Patos de Minas. A exposição Encontro com Artes está aberta para visitação no saguão do Teatro Municipal Leão de Formosa até o dia 30 de maio, das 12 horas até as 22. Todo mundo de olho no tempo. As temperaturas já caíram e vão despencar mais a partir de amanhã. Nesta terça-feira, o tempo permanece instável no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. A massa de ar polar avança sobre o estado e as temperaturas despencam. O IMET mantém o alerta vermelho para a onda de frio, que aumenta os riscos para a saúde, como a ocorrência de doenças respiratórias. A Defesa Civil Estadual diz que há possibilidade de geadas no sul, oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em Patos de Minas, nesta terça-feira, a temperatura varia de 12 a 25. Na quarta, cai e vai de 7 a 18 graus. Em Carmo do Paranaíba, varia de 6 a 18 graus. Em Varjão de Minas, de 8 a 19. E em Patrocínio, de 4 a 16 graus nesta quarta-feira. Uma época chove muito além do esperado, outra seca castiga, né? Tá difícil acertar a produção de grão com tanta oscilação no tempo nos últimos meses no Alto Paranaíba e Noroeste. Produtores de milho, por exemplo, sofrem com as perdas constantes. A espiga de milho bonita, colhida na plantação, é resultado de muito esforço e dedicação para uma boa colheita que deve acontecer daqui a 2 meses. O milho do Rubens vai ser vendido para a indústria para a produção de alimentos e ração para o gado. Ao todo, são 120 hectares de safrinha, que foi plantada nessa região próxima a Patos de Minas. Por causa do atraso de algumas chuvas, parte da plantação deve ter perdas de até 70%. Porém, a maior parte da plantação ainda continua sendo a de milho graúdo e saudável como esse. No início ela sentiu mais, mas essa lavoura aqui está com potencial bom, está prometendo muito. Lavoura para produzir acima de 80 até 100 sacos de milho por hectare, né? Mas teve uma parte que sentiu. A primeira que plantou teve muito ataque de cigarrinha. Nós plantamos uma braquiária junto com o milho, a braquiária meio que concorreu com o milho. Então, quer dizer, ela sentiu um pouco a falta de água, né? A estimativa é que a colheita dessa primeira leva de safrinha seja lucrativa. Porém, a boa produção vai depender muito do clima. Os modelos meteorológicos continuam indicando a entrada de um ar frio intenso no Brasil, com risco de geada em áreas de produção agrícola no país.
Isso, de acordo com especialistas, é uma grande ameaça às plantações. Aqui em Patos, podendo chegar a 1 grau aqui, vai atrapalhar sim. A lavoura não enche, queima as folhas, é prejuízo total. Isso aí, dependendo da intensidade, se pegar 3 dias de formando geada aqui, possivelmente perde a lavoura. O vento forte que vem acompanhado com as chuvas nesta época do ano também gera uma preocupação. Prejudica também, que como assim a gente vem de uns dias sem chuva, né, a planta está um pouco debilitada, né? Pode, essas áreas mais fracas, vinha o milho cair no chão, né, deitar. Além dos desafios com as questões climáticas, os produtores têm que se preocupar com outro fator: a alta no preço dos insumos para produzir a safra e a safrinha do milho. Até porque, por causa da guerra na Ucrânia, o preço dos produtos subiu bastante. Certamente, quem for comprar o mesmo produto no ano que vem deve pagar um preço maior do que este ano. Fertilizante subiu muito, né? É um produto assim que está onerando muito o custo da lavoura, né? Os corretivos de solo estão impactando muito, porque está faltando corretivo, a gente não está conseguindo comprar. Quando compra, a gente não está conseguindo puxar. Defensivo também subiu bastante, né? Então, quer dizer, os custos para a próxima safra agora, para o verão da frente agora, não tá muito caro, sabe? Assim, se você for analisar o lucro que você vai ter com relação ao investimento que você vai fazer, está um pouco desproporcional. Muitos produtores já se prepararam para essa produção de segunda safrinha, que começa a ser preparada no segundo semestre deste ano. O ideal, segundo esse engenheiro agrônomo, é acompanhar o mercado e realizar cotações. Porém, ele destaca que este ano, se o produtor quiser economizar, ele precisará saber detalhadamente como estão as condições de solo através de estudos de cultura. Vai ter que gastar com análise de solo esse ano, ver o que ele tem sobrando no solo lá, o que ele pode mexer na sua adubação, sabe? Fazer um manejo assim, mais palpável, né? Com mais segurança, né? Uma escolha boa dos materiais, né? Porque cada dia que passa a gente tem mais problema de praga. Então ser mais profissional. Daqui a pouco aqui no NTV News tem análise da notícia. Moradores cobram providências para lotes sujos que servem de abrigo perfeito para a proliferação da dengue em Patos de Minas. Mesmo com promessa para consertar pontes sobre o córrego raso na zona rural de Patos de Minas, a ordem de serviço não saiu do papel. Com a epidemia de dengue, lotes sujos são um prato farto para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No bairro Jardim Andradas, em Patos de Minas, moradores pedem a fiscalização e multa para proprietários que não limpam os imóveis. Já são 3 dias de sintomas intensos que são característicos da dengue. Mal-estar, febre, dor de cabeça intensa e no fundo do olho. Dói muito. Sônia é a 4ª pessoa na família que pode ter adquirido a doença este ano. A técnica de enfermagem aposentada conta que já pediu exames ao médico de confiança e que tem certeza que também está com a doença. Passei uma mensagem para ele perguntando para ele me mandar fazer um pedido de exame para mim. Ele fez. Só que ele falou assim, melhor você fazer com 6 dias, porque antes disso não vai dar o resultado que espera, que é ou não é, né? Eu sei bem o sintoma de que é. Hoje, a minha articulação, eu estou sentindo mais dor do que ontem. Começou a dor intensa hoje. A moradora do bairro Jardim Peluso conta que tem notado que muitos locais na cidade estão sujos e com um acúmulo de água. Ela denuncia que em diversos locais a prefeitura não realiza a fiscalização devida. Descaso dos moradores, né? Tem galinha, deixa a água das galinhas, né? Ficar lá não sei quantos dias. Agora tá chovendo, que é oficina. Tem oficina aqui, então tem pneus, né? Qualquer materialzinho de carro, tem uma tampinha que você deixa no chão, que for água, tá chovendo. O último informe epidemiológico consta que mais de 700 pessoas tiveram algum sintoma da doença em Patos de Minas. Mesmo com um número grande de casos suspeitos, nenhuma morte ainda foi confirmada no município.
O número assustador deixa com medo a Sônia, que diz que a prefeitura deve agir rápido para conter os casos de dengue no município. O prefeito tem que fazer algo aí. Já está virando uma epidemia aqui em Patos, né? Se aparecesse fiscal nas casas, que ele acha que pode estar com coisa lá que pode pegar a dengue, e dar uma notificação e falar que vai começar a multar, e que ele tem até no outro dia para limpar o quintal, tem certeza que eles limpariam. Porque dói no bolso, né? O brasileiro é assim, doendo no bolso, aí você age. A gente começa falando aqui na nossa análise de hoje. O primeiro assunto é a dengue, como você viu aí. Comigo, Gui Boaventura. O Gui, mais do que nunca a gente precisa de atuação, fiscalização e até penalizar aqueles que insistem em deixar terrenos sujos. Boa noite. Boa noite para você, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, claro que precisa. Precisa de fiscalização. Precisa, além da fiscalização, de começar a coisa pelo princípio. O que é o princípio? É fazer uma campanha. O poder público não mais interfere nessa questão da motivação para as pessoas. É preciso fazer uma campanha. É preciso informar, olha, a dengue está aí. Nós estamos tendo mais de 4 mil casos de dengue já em Patos de Minas. Nós precisamos limpar os nossos quintais, precisa motivar a população para fazer. Ah, Gui, mas será que precisa? Precisa? Claro que precisa. É necessário? É necessário. É preciso fazer uma campanha. Aqui teve uma época, no final da década de 90, princípio da década dos anos 2000, nós tivemos uma campanha em que foi envolvida a criançada. Que as crianças foram envolvidas nessa campanha e deu muito certo naquela época. É preciso que isso aconteça novamente. É preciso que a gente... mas o negócio não está tão... Mas pode ficar. Nós estamos numa época da reprodução, e é nessa época do outono brasileiro que é a reprodução do Aedes aegypti. Então é preciso se combata isso. Como? Fazer uma campanha. Aí partir depois dessa campanha para uma fiscalização, mas nós devemos chamar também a atenção de todo mundo, né? Nós somos responsáveis também por essa situação. É preciso que o poder público haja, né? E ele tem a obrigação e tem os instrumentos para agir contra essas pessoas que não querem participar, contra o desleixado. Mas cada um deve cuidar do seu quadrado. Cada pessoa deve cuidar do seu imóvel ou dos seus imóveis. É preciso cuidar para que as pessoas não sofram do seu lado. Ou você mesmo não sofra com a dengue. Porque eu vou contar uma coisa, ou doencinha que dá um perrengue dos diabos. Né? Dá um perrengue, então, perigosa. É perigosa. E as pessoas precisam participar, só isso. O poder público desenvolveu o dele, fazer a obrigação dele e as pessoas participarem disso aí, porque sem a participação nossa... Não vai, né? Não vai. Porque há mais de um ano, a ponte sobre o Córrego Raso, que dá acesso às comunidades de São Miguel e Poutreiros, na zona rural de Patos de Minas, está quebrada. O conserto foi prometido aos moradores no ano passado e até agora nada. Frustrados, há pais que não vão mandar mais os filhos para a escola, pois a volta para chegar à instituição, que fica em Pilar, é muito grande. E mais uma vez apelam para a prefeitura ou para que a prefeitura atenda a comunidade. 5 horas da manhã. A aula na comunidade rural começa às 8, mas se não madrugar, é impossível chegar à escola de Pilar, que atende os alunos de São Miguel e Poutreiros. Tá cansado, hein? Tá cansado? A gente fica revoltada como mãe com uma coisa dessa. Tem que acordar o filho 5 horas da manhã para estar indo para a escola. Porque, infelizmente, a gente está sofrendo para mandar nossas crianças. Devido à ponte que o prefeito prometeu para a gente desde o ano passado e não fez a parte dele. E também devido à precariedade das estradas. O Felipe tem 10 anos, 5h30 da manhã. Está à espera do transporte para ir à escola. Eu tenho que ir para a escola
e tem que dar a volta muito longe. Eu volto muito tarde. E eu ainda tenho que ficar esperando e acordar bem cedo para ir pra escola. O Henrique tem 5 anos e não quer mais ir para a escola. Não quero ir pra escola. Por que você não quer ir? Porque eu não quero. Você tá com frio? Tá com sono? Há quase um ano, nós mostramos a situação da ponte sobre o córrego raso. Há vários pranchões quebrados e buracos. Tanto tempo depois, e o problema continua. Sem a estrutura, é preciso dar uma volta de quase 40 quilômetros ida e volta para quem mora em São Miguel e Poutreiros até Pilar. Da ponte até a casa da Tatiana é apenas 1 quilômetro. Sem a estrutura, ela não vai mandar mais o filho para a escola. Tamanho sofrimento causado à criança. Eu estou deixando de mandar o meu filho para a escola do Pilar. Por que eu estou deixando? Porque a prefeitura não está oferecendo condições adequadas para o meu filho estar chegando na escola. Meu filho está acordando de madrugada, tanto ele quanto o primo dele, né? O primo dele acorda 4:45 da manhã. Porque criança não acorda, vamos acordar e ela já sai pronta, não. A partir de amanhã ele não vai mais, porque hoje ele foi, porque eu obriguei ele a ir, ele chorando, pedindo para não ir, que queria dormir. Então, tô deixando de mandar. Os moradores de São Miguel e Poutreiros estão indignados com a situação e exaustos de tanto implorar para que o local seja consertado tanto tempo depois que parte da ponte desabou. Eles tiveram acesso ao cronograma de serviços assinado pelo secretário de Obras de Patos de Minas. O serviço, que era para ter sido executado em novembro de 2021, não saiu do papel. Eu tive acesso a um cronograma de serviços da prefeitura, né? Com a data de novembro, para estar fazendo a mudança dessas tábuas, né? Do forro da ponte. Não foi feito. Porque não tem ponte. Porque a prefeitura não está ligando a mínima. Porque é de extremo conhecimento da prefeitura que a ponte ali não tem acesso há uns 3 anos, no mínimo. Segundo Tatiana, até o prefeito viu de perto a situação no ano passado. Prometeu conserto, mas até agora nada. O prefeito esteve na comunidade em setembro, não sei a data precisa, mas esteve. Para mim, ele deu sua palavra, porque eu, como mulher, se eu falo uma coisa que eu vou fazer, eu tenho palavra. Ele veio, disse que faria a ponte, que tomaria providência dentro dos próximos 15 dias. Isso em setembro. Porém, nada foi feito. Além do prefeito, 2 encarregados da Secretaria Municipal de Obras de Patos de Minas estiveram no local no ano passado. O problema piorou com o tempo e até pediram madeira para ajudar no conserto, segundo os moradores. Vocês dão a madeira, né? Dão as tábuas que a gente vai fazer. Ganhamos a madeira, pagamos para cortar as tábuas estão lá prontinhas para ser pregada. Bom, não sei se trocou alguém aí, vieram avaliar novamente e falaram que agora as vigas também precisam ser trocadas, que estão podres. E o que acontece nos bastidores que impede que um acesso tão importante, tão necessário como esse, tenha uma agilidade para ser consertado, né, Gui? Porque não justifica, desde o ano passado, que esse pessoal está pedindo para resolver essa situação. Pois é, sabe, é uma situação muito difícil para o município que não sabe eleger as suas prioridades, onde gastar o dinheiro. Porque você chega nas pessoas e fala, para eu cumprir a minha obrigação com você, você tem que me dar o material. Como é que você vai pedir uma coisa para a população se você já cobra por aquilo? Porque o imposto que você paga para ter a ponte. A ponte é infraestrutura para uma comunidade viver, para uma comunidade desenvolver as suas atividades. Isso é infraestrutura, estrada, ponte, né? Mas aí a prefeitura pede o material e mesmo pedindo o material, não faz. Não cumpre com a sua obrigação, mas gasta dinheiro em outras vertentes que não são mais prioridade do que infraestrutura. Aliás, mais prioridade.
me perdoe aí o pleonasmo, né? Me perdoe aí o engano, né? Porque prioridade, o próprio nome já indica, é primeiro. Então, essa prioridade da infraestrutura precisa ser cumprida em detrimento de outras coisas. Essa prioridade da saúde precisa vir como prioridade na frente de muitos outros gastos. Mas mesmo assim, parece que uma administração pública quer atender todo mundo. Porque, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, e isso não consegue. E aí o pessoal lá de Potreiros, daquela região ali, vai ficar sem a ponte. Porque se a prefeitura não consegue colocar mão de obra lá para resolver, porque o material já foi arrumado pelas pessoas lá, pelos usuários da ponte. Apesar de já ter pago por esse material, quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando compra a gasolina, quando faz qualquer movimentação financeira, está pagando o imposto para ter isso de volta. E, infelizmente, não tem. É muito difícil você ver uma situação dessa e falar sobre isso, porque é tão óbvio, porque é tão fácil você interpretar o direito natural das pessoas, que é ter infraestrutura para sobreviver, para desenvolver as suas atividades, e não tem. Uma prefeitura que marca para ir lá arrumar uma ponte em novembro do ano passado, e hoje, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são 6 meses depois disso. Nós solicitamos, inclusive, resposta à prefeitura sobre nova previsão para conserto, mas ainda não recebemos resposta. Mas qual a resposta que tem? Não tem resposta para isso. A resposta é ir lá e consertar a ponte. Essa é a resposta que todo mundo quer. E, infelizmente, é difícil. Judiação com as crianças, né? Garotinho de manhã ali, madrugada, para sair, não entende a situação como é, né? Chora, não quer ir para a escola, isso atrapalha, inclusive, o aprendizado dele. Mas não é filho de quem decide, né? Porque se fosse, não estaria passando aquela situação. Olha, ainda hoje aqui no NTV News, a gente mostra que com limitação no estoque de BCG, a aplicação da vacina em Patos de Minas será por escala. Ricardo Chuva alega motivos pessoais e pede demissão do cargo de treinador da URT. E internado há mais de uma semana na UPA, piora o quadro de saúde de rapaz que aguarda tratamento em hospital especializado. Olha, a Hora Única é uma clínica odontológica conhecida por cuidar dos sorrisos dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar com a Oral Unique, viu? Lá você encontra os tratamentos, tecnologias, estruturas completa e profissionais especialistas para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Então, olha só, você faz o seu implante dentário com a facilidade, qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Agende então a sua avaliação gratuita. Ligue lá, 38260800 ou mande mensagem no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Apesar do Ministério da Saúde não revelar o estoque atual de vacinas nem de medicamentos, testes e outros insumos de saúde com data de validade, isso, segundo o governo, para evitar que a indústria especule preços de venda ao SUS, a disponibilidade de vacinas BCG aos municípios foi limitada. Em Patos de Minas haverá escala de aplicação pelo menos até o mês de setembro. O Ministério da Saúde enviou uma nota técnica aos estados que informa a limitação na disponibilidade da vacina BCG. Segundo o governo, há dificuldades na aquisição do imunizante e, por isso, houve redução na quantidade de doses distribuídas. Por isso, os municípios vão seguir uma escala de aplicação. Em Patos de Minas, a mudança começa na próxima semana e vai funcionar assim. De 25 de maio a 1º de julho, às segundas-feiras, a BCG estará disponível nos postos de saúde do Guanabara e Alto Colina. Às terças, no Sebastião Amorim e Alvorada. Às quartas-feiras, no Nova Floresta e Sorriso.
Às quintas-feiras, no Gramado e Jardim Panorâmico. E às sextas-feiras, no Cristo Redentor e Padre Eustáquio. A escala especial de aplicação segue até 30 de setembro. A vacina será oferecida entre 8 da manhã e 2 da tarde. A BCG protege contra a tuberculose. Deve ser aplicada em dose única até antes dos 5 anos, preferencialmente logo nos primeiros dias de vida. A limitação na distribuição de BCG só deverá ser normalizada pelo Ministério da Saúde daqui a 7 meses. Em Patos de Minas, a Prefeitura diz que não deve haver falta de BCG. Foram entregues ao município 1.000 doses esse mês. A distribuição é mensal e pode haver alteração para mais ou para menos nos próximos carregamentos. Meu caro Gui Boaventura, temos aí uma limitação de imunizante aí. Isso aí é caso de justiça, né? Porque a BCG é uma vacina que não pode faltar para a criança. A criança ela tem que tomar essa vacina até os 5 anos de idade. E como bem disse a Ludmila, de preferência logo nos primeiros meses de vida. E aí os pais vão buscar essa vacina aí a qualquer custo. E é preciso que o poder público tenha essa vacina, que a prefeitura aqui em Patos tenha essa vacina disponível no número de crianças atingindo a idade para recebê-la. Então, não tem conversa. Se a pessoa não encontrar essa vacina, e eu acho que isso aí é até um raciocínio lógico, não, a gente vai dificultar e ser mais moroso, porque a criança pode receber essa vacina até os 5 anos. Mas e nesse período? Ela vai ficar descoberta dessa vacina? Pode, por exemplo, pegar a tuberculose aí logo nos primeiros meses de vida e aí perece, porque morre, porque a tuberculose mata, principalmente nessa idade em que a criança ainda tem baixa imunidade. Então é preciso raciocinar bem sobre isso. Agora, se a prefeitura estiver fazendo manobra para não faltar essa vacina, quer dizer, dificultando, você escala para cada dia num bairro diferente, e aí confunde as pessoas, não tem aqui, mas tem lá, e aí quando for cobrar a prefeitura, não, está disponível, lá no bairro fulano de tal, hoje é no bairro fulano de tal, amanhã é no bairro ciclano, depois é no bairro Beltrano. Só para dizer que não está faltando a vacina, muito perigoso isso. E aí é preciso que o curador da saúde, que o Ministério Público, que o procurador do Estado, o promotor de justiça que toma conta desta pasta, é preciso pedir explicações ao município para que ele explique melhor e que essa vacina não falte, porque é obrigatória a vacina, ela precisa, e acima de ser obrigatória, ela é extremamente necessária, né, e indispensável para toda criança. Ainda sobre saúde, Gui, internado há uma semana na UPA, um rapaz aguarda transferência para o hospital especializado para seguir com o tratamento. Segundo a família, o problema nos rins se agrava no compasso de espera. Este é o Ronaldo Dias Soares, 39 anos de idade. Há uma semana, um homem está internado na UPA de Patos de Minas, à espera de uma cirurgia para resolver problemas nos rins. Uma semana difícil, porque tem dia que eu vou lá 3 vezes no dia, só porque eu não entro dentro da UPA. Eu aviso ele sai de fora e nós conversamos. Ele fala, mãe, eu pergunto, Renato, como é que você tá? Desse jeito, mãe. E que jeito que ele tá? Com os pés inchados, ele tá com o corpo inchado. Desde a internação, a família espera todos os dias por uma cirurgia. Eles falam, você tá na fila, tem que esperar. Eu falo para ele, Renato, eu vou conversar com o médico. Mãe, com quem que você vai conversar? A senhora tá lá, chega ele vai lá me ver. Eu converso com ele, eu nunca mais vejo ele. Então eu passo o tempo inteiro falando meus problemas, perguntando para eles, e eles nunca respondem. Com o olhar marejado, a mãe clama por ajuda. Nem corre água mais. Porque eu acho que tudo que eu tinha de chorar, eu chorei naquela varanda do fundo. Vai ser difícil. E pensando nele assim, que ele está lá dentro de um hospital, cheio de médicos, e ninguém faz nada por ele. Para falar a verdade, já me falaram, ele pode morrer.
Ele não pode pegar uma infecção. O medo maior é isso. E como é que você não pega uma infecção dentro do hospital, ainda mais a UPA? A situação do Renato não é simples, precisa realmente dessa assistência especializada e a gente, como sempre diz aqui, não é o primeiro caso, a demora complica ainda mais o quadro de saúde, Gui. E essa falta de segurança aí é muito grande em relação à UPA, porque só corrigindo aí a mãe do Renato, né? A UPA não é um hospital. Ela não tem as defesas que tem o hospital, ela não tem os mesmos procedimentos. O risco na UPA é muito maior do que dentro de um hospital. E aí essa questão da saúde pública, essa fila, sabe, você faz que existe, eu faço que você me atende, você faz que me atende, eu faço que é isso. E em caso da manutenção da vida, não pode ser assim, né? Porque o rapaz pode morrer lá na UPA. O risco é grande, né? Vamos mudar de assunto, falar de futebol. Ricardo Chuva não é mais técnico da URT, a decisão partiu do treinador. Por enquanto, o auxiliar técnico vai assumir o comando da veterana. Ricardo Chuva pediu demissão do cargo de técnico da URT. A decisão foi comunicada nesta terça-feira pela rede social do treinador. Chuva alegou motivos pessoais. Torcedores especulam que o técnico havia solicitado reforços e teve o pedido negado. Ricardo Chuva só comandou a veterana por 3 rodadas na Série D do Brasileiro. E foi uma derrota, uma vitória e um empate. E foi o 4º técnico da veterana só em 2022. Assume o comando interino da URT o auxiliar técnico Marcílio. A diretoria da URT ainda estuda o nome do 5º técnico para assumir a equipe. O Trovão Azul tem compromisso no próximo sábado pela Série D do Brasileiro em casa contra o líder do grupo, o Real Noroeste, às 4 da tarde. Agora, Gui, essa é uma situação que pode estar sendo contornada, viu? Teve reunião hoje à tarde lá na URT. Uma pessoa próxima disse ao nosso jornalismo aqui que a diretoria e a Aero Esportes estão fazendo esforços para poder atender as requisições aí do técnico Ricardo Chuva, que são reforços, né? Estaria ligado a isso. E ele pode sim retornar, pode sim não concretizar essa saída, pode voltar para Patos de Minas e continuar treinando. Mas essa obrigação é da Aero Esportes, né? Também. É dela que é ela que está fazendo esse investimento, é ela que deve ter negado a ele os reforços. Se a URT, claro que precisa de reforços, né? A campanha da URT é uma campanha ruim e ele disputou 9 pontos e desses 9 pontos ele fez 4. Ganhou 4. Ganhou 4 pontos. É menos de 50%. De 3 jogos, o rendimento do time foi menos de 50%. Então claro que precisa de reforço. Claro que vale a pena ainda investir, porque a URT tem que ficar pelo menos numa condição boa na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Se passar para uma outra fase é muito bom e há possibilidade ainda de passar para outra fase, porque a URT ainda está disputando o primeiro turno. Nós temos ainda 2 jogos do primeiro turno. Tem o próximo jogo, que é aqui, é um time do Espírito Santo, que joga aqui no próximo sábado, e depois tem o jogo para encerrar o primeiro turno com a Inter de Limeira, lá em São Paulo, no estádio de São Paulo, lá em Limeira, né? Então, ainda é possível, né, com pelo menos 60% dos pontos a serem disputados ainda, é possível ainda a URT se recuperar dentro da competição. Se tem essa perspectiva, se a diretoria ou se o investidor, a Aero Esportes, entender assim, e o técnico pediu e tem essa visão, enxerga essa possibilidade, eu acho que vale a pena investir, porque não está essa parceria entre Aero Esportes e o RT ainda não fez nenhum sucesso. Caso se concretize, seria o 5º técnico em um ano para o RT, que foi Fajardo e Catanossi no Mineiro, depois veio Ricardo Severo, Ricardo Chuva, e se ele realmente não vier, vai vir outro, então seria o 5º técnico em 2 campeonatos no mesmo ano. Pois é, mas essa é a prática do futebol brasileiro. Né? Essa é a prática do futebol brasileiro, principalmente o futebol do interior,
que não tem estrutura, que faz time de verão e que coloca toda a responsabilidade do sucesso do time nas costas do treinador. Se vai mal em 2 jogos, tem que trocar, porque se não trocar, a torcida afasta do campo, o time não tem nenhuma motivação, não consegue ter nenhuma realização dentro de uma competição e o time, a diretoria ou o investidor não tem tempo de pensar. Não deu certo, troca. Essa é a máxima. Agora, esse campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro, essa primeira fase, ela é um pouco maior. São 8 times disputando aí essa primeira fase numa mesma chave. Então, dá tempo para essa recuperação, dá tempo para ver se o técnico vai conseguir ou não. E me parece que o Ricardo Chuva tem boas credenciais para continuar na URT. Essa avaliação tem que ser feita lá pelo investidor e pela diretoria, né? Mas parece que as credenciais são boas para continuar na URT e fazer alguma coisa produtiva aí ainda nessa Série D. Isso reconhecido, né? Porque tanto é que a decisão teria partido dele de sair e há uma movimentação para tentar resgatá-lo. Claro. Né? O NTV News fica por aqui, análise terminando. Obrigado, Gui. Mais uma participação sua aqui. Amanhã a gente se encontra. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos e até amanhã.